minha gente! Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Espero que bem, porque eu estou ótima, graças a Deus. Seja bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal e eu, depois de 2 anos, estou aqui de volta com mais um vídeo pra vocês, tá bom? Vou deixar aqui, ó, o arroba das minhas redes sociais, que eu estava sumidinha por aqui, mas nas minhas outras redes sociais eu estava super presente e contando pra vocês tudo que aconteceu na minha vida nesses últimos anos, entendeu? E estava sumidinha por aqui, por motivos que não foram muito legais, sabe? Eu fiquei sem vontade de gravar depois que eu descobri o que minha filha tinha, o diagnóstico da minha filha. E hoje eu vim contar pra vocês como que foi essa descoberta, tá bom? Foi por isso que eu sumi, porque quando eu comecei a gravar vídeo por aqui, eu não me sentia à vontade de contar tudo, sabe, detalhe por detalhe, o que estava acontecendo pra vocês na minha maternidade, na maternidade de uma mãe de primeira viagem. E eu já tinha visto que era coisas diferentes do normal com a minha filha. E pra quem não sabe, eu sou mãe e madrasta. Sou madrasta de 2 enteados, né? Eu tenho um enteado e uma enteada, que hoje tem 13, vai fazer 14 esse mês, e 11 anos. Sim, mas vamos lá ao assunto de Lori. Lori, quando eu comecei a gravar vídeo aqui, ela tinha 1 ano e 9 meses, que eu comecei a gravar em junho de 2020. E eu mostrava pra vocês como que era a nossa rotina em casa, mas eu nunca abri a boca pra contar pra vocês nada sobre como Lori era e as dificuldades que a gente enfrentava. Então, vou resumir aqui pra vocês, que eu quero que esse vídeo seja o mais rápido, o mais breve possível, que eu consiga falar tudo que eu queira falar pra vocês. Lori, ela tinha dificuldades para correr, ela não nasceu todos os dentes e a cabeça dela era toda molinha. Ela tinha acompanhamento com um pediatra de 3 em 3 meses, tá? Ela tinha esse acompanhamento com a pediatra. Ela já tinha passado pelo neuro quando eu comecei a gravar vídeo aqui pro canal. E aí eu percebi também que ela começou a ter dificuldade para andar e para correr, fortalecimento das pernas, sabe? Ela ia fazer 2 anos e ela tinha muita dificuldade para andar, para se locomover, tinha insegurança de andar. E aí, com 3 anos, ela começou a estudar e a escola me chamou para poder ter uma conversa e perguntar se Lori tinha algum diagnóstico ou se tinha alguma investigação. Aí eu expliquei para ela todo o processo até ali, a escola, né? Que ela tinha as moleiras abertas, que ela tinha passado pelo neuro, que ela já tinha feito um monte de exame, que tinha acompanhamento com a ortopedista, não, com a pediatra, mas que Lori não tinha nenhum diagnóstico fechado. E aí, e que ela passou, por mais que eu corresse atrás de médico, gente, eu já fui até em Salvador, antes, quando ela era pequenininha, ela tinha 9 meses, eu fui em Salvador pra poder passar pelo médico e tentar descobrir o que ela tinha, né, porque a moleira dela era tão aberta que eu podia fazer se tinha alguma medicação. E aí, não tinha nada, a médica, a neuropediatra, me falou o seguinte, fez lá o eletroencefalograma, eu já tinha levado o raio-x do crânio, tinha levado também o ultrassom, né, a ultrassonografia das fontanelas, e aí ela falou que Lori não tinha nada fora do normal cognitivamente, entendeu? Tinha suspeita de nódulo na cabeça, não tinha. Tinha suspeita de hidrocefalia, também não tinha, que é água na cabeça, ela não tinha. Graças a Deus, não tem. Graças a Deus, nenhuma dessas coisas. Então ela me falou que até 3 anos, no caso ela, como ela era toda aberta, até 3 anos as fontanelas dela fechava. Com 3 anos não fechou, né? Fechou algumas partes, atrás da orelha, na nuca, mas a frente não fechou. E aí foi essa correria, né, gente? Aí eu fui chamada pela professora de AED lá da escola, me falou que era bom a gente levar a Laurinha em alguns especialistas, e eu expliquei pra ela a dificuldade, que a gente já corria atrás. Mostrei pra ela os exames, mostrei pra ela as solicitações, mostrei pra ela tudo. E aí foi a hora que eu, juntamente com o meu marido e a escola, a gente foi buscando ali soluções, né? E aí ela fez exame de vista, descobriu que tinha problema de vista, Lori usa óculos desde os 3 anos e meio. Também isso que eu acho que eu ainda não contei pra vocês no canal, ou eu contei, não me lembro. Aí, minha gente, foi essa correria, essa luta aí, até os 4 anos, que foi quando, o ano passado, no início do ano, na Semana Santa, na sexta-feira santa, a minha bisavó faleceu, a mãe da minha avó. E aí a gente foi pro velório lá na cidade dela, né? E aí quando chegou lá, eu encontrei a minha tia, e ela é gente de saúde. E ela me pediu pra mandar um vídeo de Lori correndo, que ela ia mostrar pra uma amiga dela, que é fisioterapeuta da cidade que ela morava, que ela mora, pra poder ver se ela tem alguma indicação, alguma observação pra poder me falar. E aí ela mostrou, e aí a fisioterapeuta indicou que eu procurasse o Hospital Sara. Por quê? Porque o Hospital Sara é um hospital muito bom e ele tem um hospital de reabilitação e lá eles cuidam
de todos os detalhes. Se você tem alguma deficiência em uma coisa que eles possam resolver, eles tentam resolver até o último momento, entendeu? E eles dão aquele acolhimento e também fornece o material que você precisa. Por exemplo, Lori, ela usa órtese. Então, lá eles dão a órtese para Lori. Eles não solicitam para me fazer fora ou pagar por isso. Lá eles dão de graça. Mas também não é todo caso que atende lá no Hospital Sara. O Hospital Sara, como eu falei, é um hospital de reabilitação e é casos selecionados. E aí eu fui pesquisar na internet, né? Como que faz para poder conseguir uma consulta no Hospital Sara? Porque eu já tinha ido na regulação, e na regulação, gente, é muito difícil a gente conseguir. Porque é muita gente, é muita procura, e aí é complicado. Aí eu fui pesquisar na internet e lá eu descobri que o paciente ou o responsável pelo paciente consegue solicitar a consulta. Gente, desculpa esse mosqueiro passando por aqui que eu tô gravando no quintal. Estamos praticamente no verão e o mosqueiro toma conta de tudo. E não é porque tá sujo não, porque aqui tá tudo limpo. Foi isso, pesquisei na internet, consegui descobrir que o paciente ou o responsável pelo paciente pode solicitar a consulta e eu solicitei. E aí quando chegou lá, solicitei, fui analisado, me pediu relatório, eu não tinha relatório porque ela não tinha um diagnóstico. E aí como a pediatra dela, que atende no particular, uma pediatra que é particular, e aí eu conversei com ela, perguntei se ela podia fazer esse relatório pra mim, porque ela acompanhava lá desde os 29 dias. Aí ela fez o relatório, e aí eu fui buscar lá na clínica. Respondi lá o e-mail que eles tinham mandado me pedindo esse relatório. E aí, depois disso, eles agendaram a consulta. E na primeira consulta lá no hospital, com a ortopedista, eu solicitei com a ortopedista, porque ela estava com essa dificuldade que eu falei pra vocês, de andar, de correr, de pular. E aí, eu fui falando pra ela, lembrando das coisas, porque é muita coisa. Era muita coisa que eu tinha pra falar pra ela. E aí, acaba que a gente vai esquecer de uma coisa ou outra. E aí, por último, eu lembro que eu falei pra ela que Lori tinha um ombro muito curtinho. Lori tem um ombro muito curtinho, gente, que é só 2 dedinhos assim. E é muito descido, sabe? E aí, eu falei pra ela. E aí, na hora que ela apalpou, assim, pra poder sentir a cavícula, né? A cavícula é esse ossinho aqui, ó. Esse ossinho aqui. E aí ela tentou apalpar de Lori e ela não conseguiu. E as moscas voando. E foi quando ela falou assim, mãe, eu não tô conseguindo sentir as cavículas dela. Fiquei preocupada, né, gente? Que eu nunca ouvi falar isso de uma pessoa que vive sem a cavícula. Como assim? Fiquei sem entender. E aí ela falou assim, antes que eu perguntasse, ela me falou, mãe, eu vou solicitar alguns exames para ela fazer vários raios-x do corpo inteiro, das pernas, do braço, da coluna, de tudo. Ela ia solicitar e dos pés. Porque eu solicitei essa consulta porque a gente percebeu que ela tinha dificuldade para andar e a gente pensava que era porque o pé dela não tinha cavinha, sabe? Sabe aquela cavinha que tem no pé da gente? O dela ela tem, mas é bem rasa. E aí a gente achava que era por isso a dificuldade. E aí ela solicitou também o raio-x para poder ver. E me falou assim, vou solicitar uns exames de sangue também e vou solicitar uma consulta com a geneticista. E aí ela solicitou, e lá mesmo eu fiz, a gente foi no meio da semana, a consulta era na quinta, a gente foi na quarta de noite, saímos 7 horas da noite, chegamos lá 4 horas da manhã, a gente ficou sentado na cadeira, entendeu? E aí, até dar 7 horas da manhã, que era o horário da gente ir pro hospital, que a consulta era 8h30, e foi assim que a gente fez. A gente foi, quando chegou lá, conseguiu fazer, que a gente fica na casa de apoio, né? Esqueci de falar isso pra vocês, a gente fica na casa de apoio. Aí, 7 e pouco, a gente foi pro hospital, a consulta era 8h30, a gente chegou bem antes até, inclusive. E aí, fez a consulta, a médica solicitou esses exames, a gente foi pra casa do nosso tio na sexta-feira. E ficamos lá até na segunda de manhã a gente voltou pro hospital pra poder fazer esses exames. As moscas, meu Deus do céu, parece que eu tô fedendo. Mas eu não tô não, gente, é por causa que eu tô sentada aqui do lado de fora, né? E aí, eu já falei, época de calor é assim, moscaiada pra tudo quanto é canto. Resumindo, Lori fez os exames, a gente voltou pra casa. Com um mês era o retorno com a geneticista. O retorno não, a primeira consulta com a geneticista. E aí quando chegou lá, a geneticista já me perguntou, já foi assim me perguntando, quem foi que suspeitou desse diagnóstico? Eu falei, que diagnóstico? Ortopedista, ela não me falou da suspeita que ela tinha. Ela só colocou lá no prontuário, porque lá no Hospital Sara é tudo, gente, tudo computadorizado, tudo no sistema, a gente não recebe papel, a gente não sai, não fica subindo e descendo com papel, fica tudo no sistema, exame, relatório, solicitação, é tudo lá no sistema. E aí eu falei com ela, então deve ter sido a ortopedista, porque foi ela que solicitou a consulta com a senhora. E aí ela falou assim,
Ó, mãe, eu estou aqui com o resultado de todos os exames. Ela fez a investigação da árvore genealógica da nossa família e ela já estava com os exames que ela precisava para poder descobrir o diagnóstico e saber um pouco sobre a genética de Lori, que a ortopedista já tinha solicitado. E aí ela chegou e me falou, isso demorou 1h30, lembro como se fosse hoje. Me falou assim, ó mãe, nos exames consta que Lori tem displasia cleidocraniana. Aí eu pensei que era uma suspeita, mas a suspeita foi o que a ortopedista teve. Ela já deu o diagnóstico, entendeu? Ela falou assim, ela tem displasia cleidocraniana, que é uma malformação nos ossos e cartilagens, né? E ela não tem as cavículas, ela tem a malformação no crânio, e essa dificuldade para andar e correr, além de ter o pé plano, né? De ter o cachorro latindo. Ela tem essa dificuldade por conta da má formação. Foi assim, um choque, primeiro que foi um choque maior ainda pra mim, porque eu não sabia nem que existia esse tipo de doença, esse tipo, não é uma doença, é uma síndrome. Esse tipo de síndrome, o nome difícil, a gente acha que as coisas ainda é mais difícil ainda, pior que o nome, aí veio um rebuliço na cabeça, eu fiquei assustada. E aí, isso foi no dia 2 de agosto, eu lembro, 2 de julho, eu lembro como se fosse hoje. Dia 2 de julho de 2023, descobri que Lori tinha uma síndrome rara. E aí foi aonde começou. Aí, tipo assim, eu já tava na angústia, na ansiedade pela descoberta. Pra gente saber o que ela tinha e começar logo o diagnóstico. Mas quando a gente sabe, a gente, mesmo que a gente se prepara psicologicamente, ainda é um baque. E eu fiquei fiquei em choque. Ser sincera pra vocês. Sai do hospital, tipo assim, gente, quando ela me falou, eu não derramei uma lágrima. Eu perguntei tudo que tinha pra perguntar. Tudo que tinha pra perguntar. Eu não tinha nada pra perguntar, pra ser sincera pra vocês. Por quê? Porque eu não conhecia a síndrome, eu não sabia nada sobre essa síndrome. E eu não sabia nem o que perguntar, porque eu não sabia o que era. Aí ela, você conhece minha síndrome? Eu falei, não. Ela falou assim, ó, vou pesquisar aqui no Google, né, umas imagens para quando você pesquisar você não se assustar. Por quê? Porque aqui tem várias síndromes juntas nas imagens. Então vou te mostrar para você saber diferenciar qual é a síndrome da sua filha e qual que não é. E ela pesquisou e me mostrou. Aí quando eu cheguei na casa de apoio, eu fiquei raciocinando assim. E a minha família me ligando, perguntando, e aí Tati, como é que foi? Já descobriu? E aí, como é que é? Eu falei, descobrimos, né, na verdade, graças a Deus. Agora eu só não sei o que é. E foi isso, eu cheguei em casa, falei pro meu marido. E aí a gente, né, nós ficamos em choque, minha gente. Porque toda viagem que a gente fazia, a Lori gripava, né? Ó pra vocês verem. Toda viagem que a gente fazia, a Lori gripava por causa do ar-condicionado do ônibus. E aí, a gente voltou dessa viagem, a Lori ficou muito gripada, garganta inflamada. E eu tive que levar ela na UPA. Quando chegou na UPA, que eu falei, né? Tinha 3 dias que a gente tinha descobrido o diagnóstico de Lori. Descoberto o diagnóstico de Lori. Quando eu cheguei na UPA, que eu falei, que fez a triagem, né? Que eu falei pro enfermeiro o que Lori tinha, né? Que a gente tinha descoberto. Ele passou pro médico, o médico passou Lori na frente de todo mundo. Tinha uma senhora que tinha caído, machucada as costas. Tinha uma pessoa que tava com febre, e ele passou na frente de todo mundo. E aí, por minha sorte, quem tava atendendo era um clínico geral, que ele era especialista ele era ortopedista também, né? Especializado em ortopedia. E ele, ó, atende na ortopedia há mais de 40 anos. E aí, quando eu falei pra ele assim, ó, doutor, tem 3 dias que descobrimos que ela tem displasia cleidocraniana. Ele já foi certinho na cavícula dela e na moleira. Vocês acreditam? E aí, foi quando ele me deu, assim, foi ele que falou assim no, nas palavras populares, né, me explicando assim direitinho como que tinha que ser e o que eu tinha que fazer e os cuidados que eu tinha que ter. Ele me explicou, né, que como essa síndrome é uma síndrome que afeta, né, o desenvolvimento dos ossos e cartilagens, que a gente tem que tomar cuidado até na alimentação de Lori, porque os ossos dela é um pouco mais frágil do que o normal. Ela não tem ossos de vidro, mas tem os ossos mais frágeis e que os órgãos, por ser essa malformação na cartilagem, a gente não sabe como que é os órgãos dela por dentro, se é frágil, se não é, né? Mas que tudo indica que seja ainda mais frágil por causa da malformação e que
Até a alimentação a gente tem que tomar cuidado com o engasgo, né? Porque qualquer coisa nela, qualquer engasgo que ela tiver, pode acontecer sérios riscos de uma coisa muito grave por conta disso, né? Por conta da cartilagem. Ele falou também que era pra gente evitar dar peixe e até frango, quando for dar, é frango com osso inteiro, nada com osso cortado, porque qualquer farpinha pode causar uma coisa muito séria, muito grave. Gente, eu saí de lá, tipo assim, a consulta que normalmente demora na UPA 3, 4 horas, Lori foi atendida em 40 minutos. E saí de lá em choque. Pra você ter noção, o médico, ele era tão bom que ele até me passou o contato de um advogado para poder a gente conseguir ver quais os benefícios e os direitos que Lori tinha, porque essa síndrome é uma síndrome muito rara e que tem algumas coisas que a gente precisa estar organizando e correndo atrás para Lori ter um melhor atendimento nos lugares onde ela for. E um choque muito grande, eu fiquei muito assustada, eu fiquei muito abalada. E aí viaja um mês, viaja 2 meses, viaja 3 meses. E é 2, 3 vezes no mês que viaja para Salvador. Eu fiquei anestesiada. Eu fazia o que tinha para fazer, mas não conseguia reagir. Pra, tipo assim, pra minha vida, pra mim, pra Tatiane, a mãe de Lorena, entendeu? Tudo que eu fazia era pensando no melhor pra Lorena. Desde quando ela nasceu. E depois que eu descobri o diagnóstico, então, tá entendendo? Então foi isso, gente. Eu fiquei sem conseguir gravar aqui pro canal. E depois de muita luta, eu consegui monetizar algumas páginas minhas. E não conseguia ter reação de gravar, ter uma constância de vídeos, ter um conteúdo ali assertivo, porque eu não tava tendo cabeça. E as músicas? Eu não tava tendo cabeça pra poder gravar, pra ter nada. Sério mesmo, eu não tava conseguindo gravar pra ter conteúdo. Um conteúdo de qualidade que chamasse atenção, que prendesse vocês, que desse vontade de gravar, que desse vontade de assistir. Eu não tava tendo. Mas agora, gente, que eu já entendi como que funciona, já sei o que eu tenho que fazer e já sei o que Lori tem que fazer pra ela ter uma qualidade de vida o melhor possível. E a gente tá conseguindo acertar as coisas assim, organizar a nossa vida porque a gente já tinha esse cuidado com Lori, mas depois que descobrimos o diagnóstico, eu fiquei feliz por um lado de saber que, sem nem saber o que Lori tinha, eu já cuidava ela do jeitinho que tinha que ser cuidado, entendeu? Os médicos me deu parabéns. A pediatra de Lori, ela me chamou e falou assim: mãe, você tá de parabéns, porque a situação que Lori vem desde quando ela nasceu até agora, Lori nunca teve nada que pudesse colocar em risco a vida dela. Tipo assim, nenhuma queda, gente, nenhuma queda. E ela me falou assim: você tem noção do risco que ela correu? Hoje em dia não, que a fontanela dela só tá aberta na frente, mas antes era a cabeça toda. Toda. O risco que ela correu de ter alguma lesão, de bater a cabeça, porque é o normal de toda criança quando tá aprendendo a andar, correr, cair, se machucar, bater a cabeça. E ela tem uma lesão irreversível e vocês pais, cuidam muito bem dela. E eu estou dando parabéns a vocês e dizer que Deus, né, cuidou de vocês e que tá com vocês a todo momento. Agradeci muito a ela, viu? Porque, gente, não é fácil. E quando eu descobri o diagnóstico, que eu contei pra ela, que levei todos os exames, só ficar lá no prontuário de Lori, né? É atendimento particular, Só que tem que deixar tudo certinho, porque ela teve acompanhamento. Então eu tinha que ir lá pra poder falar pra ela o diagnóstico que a gente descobriu, pra poder fechar a investigação que ela tava fazendo, né? Com o diagnóstico concreto. E aí foi isso que eu fiz. E aí quando chegou lá, até ela ficou em choque. Sincera pra vocês. A médica ficou em choque, assim, ela ficou... demorou bastante, demorou mais de 1 hora também, porque ela foi analisar tudo, todos os exames. Eles passaram as pais de confiança, né, mas ela também foi analisar a Lori e olhar tudo direitinho. E assim, deixa eu falar pra vocês, essa síndrome é uma síndrome que eu já falei pra vocês, é uma síndrome de má formação de ossos e cartilagens, e Lori tem algumas doenças e a mosca passando, decorrente dessa síndrome. Que são o quê? O pé plano valgo que fala. Pé plano valgo. Uma doença na coluna que eu não vou falar pra vocês agora porque eu ainda não me sinto preparada pra falar. Mas uma doença na coluna e a síndrome, que é a displasia cleidocraniana.
entendeu? Ela tem uma síndrome e 2 doenças. E aí que é isso, gente. E aí, com tudo isso, essa síndrome, né, descobrimos que Lori é uma criança deficiente, né? Uma criança deficiente que precisa de cuidados, que precisa de acolhimento, ai, de tudo, sabe? E aí foi aonde eu fiquei muito triste. Eu tô aqui o diagnóstico, os trem. Ó, fiz uma pasta com todos os exames, com relatórios. E aqui, minha gente, são todos os diagnósticos, todos os relatórios, na verdade, de Lori. Vou pegar aqui do Hospital Sara. Pra me ler pra vocês. Eu vou deixar uma fotozinha, que não dá pra vocês verem direito, não. Vou deixar uma foto aqui pra vocês verem. Paciente Lorena Vitória, Nascimento dos Santos, apresenta displasia cleidocraniana, pés planos valgos e a outra doença que eu não quero falar pra vocês ainda. E encontra-se em acompanhamento ortopédico neste hospital, que é o Hospital Sara, entendeu? Mas graças a Deus, mesmo com toda essa luta, com essa procura, né, com essa... eu não sei falar a palavra pra vocês. Diante de tudo isso, resumindo, Lori tá bem. Lori é uma criança saudável. Lori é uma criança muito amada e muito cuidada pela família dela, né? E o que ela precisa, a gente corre atrás. E Deus está no controle de tudo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vocês agora entenderam. Espero também que tenham entendido por que eu sumi tanto tempo. Porque uma mãe nunca tá preparada para receber um diagnóstico desse. Por mais que desde quando ela nasceu eu sabia que ela tinha uma coisa diferente. E que a gente precisava descobrir para poder conseguir cuidar dela e tratar ela da forma que ela tem que ser tratada. Eu falo tratada mesmo de médico, tratada fisicamente, de médicos, de remédio, dessas coisas. Por mais que eu sabia que a gente ia descobrir alguma coisa, a gente nunca tá preparado. Quando a gente descobre realmente o que é. No início, vou ser sincera pra vocês, até Lori fazer os 3 anos, eu pensava que Lori tinha autismo. Era o que eu pensava, não vou mentir pra vocês, eu pensava que ela tinha autismo. Então eu pesquisei muito, procurei muito especialista, todo médico que eu levava ela eu perguntava sobre o assunto, inclusive pra pediatra, e a pediatra me falou assim, mãe, vamos um pouco com calma, essas coisas a gente vai, esses sintomas a gente vai observando e pesquisando até os 3 anos de idade, foi o que ela me falou na época. Na época ela tinha 1 ano e pouco. Quando Lori fez 2 anos, Lori começou a gaguejar e tudo, eu falei assim, posso ser que ela tenha mesmo. Porque ela já tinha sensibilidade a ruídos, a barulhos altos, barulhos muito altos de sons, de zoada de carro, de moto, essas coisas. Então eu pensava que ela tinha. Só que foi muito além ainda do que eu pensei. Então é isso. Descobri que minha filha tem uma síndrome rara, por isso que eu sou por aqui. Mas estou de volta e pretendo continuar, tá bom? Então um beijo. Tá aqui, ó, o arroba das minhas redes sociais, do Instagram, do TikTok e do Kawaii. Vocês vão lá me seguir e acompanhar tudo por lá. Lá tem muito vídeo, gente. Postei muito vídeo durante esse tempo que eu sumi por aqui. E vão lá acompanhar tudinho. Beijo, tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau!